Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, hoje nós queremos agradecer a Deus por este ano que passou e pela oportunidade que todos nós tivemos de participar de uma oração, de um momento de reflexão, de um momento de esperança, de um momento de perceber a nossa vida e a importância do nosso existir. Então, nós agradecemos a todos que aqui vieram nesse canal. Esperamos que no ano que vem possamos estarmos juntos para continuar esse nosso pensamento de orientação interior de cada um de nós. O trabalho, aquele que faz, está se aperfeiçoando, buscando se aperfeiçoar, aquele que ouve também. Aquele que ouve e se esforça também. Então, nós vamos fazer o nosso esforço. Vamos trabalhar em nós tudo aquilo que for possível, que der ao nosso alcance. E às vezes a pessoa diz assim, mas fulano está dizendo isso, mas ele é isso, aquilo outro. Isso não importa. O que importa é o esforço que a pessoa está fazendo para se melhorar, para seguir Jesus. Jesus tinha os seus apóstolos e todos eles tinham problemas, e isso é o exemplo, que não é perfeição para seguir Jesus. Você vai se aperfeiçoando no caminho. Então, nós precisamos ter a paciência, a resiliência e o esforço de cada um para que a gente possa alcançar o que se pretende, que é nos aperfeiçoar. Porque fomos criados por Deus para nos aperfeiçoar através de nós, do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço. E isso é que nós estamos fazendo. Cada um trabalhando dentro do seu contexto, com amor, com paz, com aquilo que pode, com o material que tem, se esforçando para melhorar. Então, nós trouxemos aqui um texto do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dele é Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Isso é muito importante, o que Tiago está falando, depois nós vamos retornar aqui, mas vamos ver o que Emmanuel está nos dizendo deste versículo para que nós possamos refletir juntos. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Vamos refletindo. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectiva de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. No turbilhão da luta, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual
é sempre perigoso estacionar no caminho, ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Emmanuel. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo a importância de um texto como este. Ele vai falar da nossa forma de expressão, que é a fala. E sede cumpridores da palavra. Tiago está nos dizendo. Ou seja, você fala aquilo que você pode fazer. Você fala aquilo que é verdade, que é fato, que aconteceu. Você não vai inventar coisa para sair disseminando para todo mundo uma coisa que não existe, que não é. Porque se assim agirmos, vão agir conosco no futuro também. Porque tudo que se faz para o outro é para nós que nós estamos fazendo. Quando você está fazendo bem, o bem retorna para você. Mas quando você está fazendo o mal vai retornar para você. Então nós precisamos fazer o bem e ter consciência disso. E ele diz, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque você fala e mente tanto que acha que a mentira que está falando é verdadeira, quando não é. Então nós precisamos ver o que é que nós estamos falando, para que espaço, para que lugar nós estamos mandando a nossa fala, os nossos gestos, os nossos sentimentos, para onde nós estamos mandando tudo isso. E aí Emmanuel vem nos dizer, não quer demasiado comentar a importância do caráter sagrado da palavra. Ele vem mostrar a importância da palavra, que nós precisamos ter cuidado com a nossa palavra. E não achar que pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, de qualquer jeito. Não, vamos ver que vibração nós estamos criando no nosso ambiente com as palavras que nós estamos colocando, com os pensamentos que nós estamos embutindo naquelas palavras para disseminar no nosso ambiente. E aí nós vamos nos dar conta da importância que temos de falar exatamente aquilo que é, e não ficar criando narrativas em cima para prejudicar, principalmente, para causar situações desagradáveis para com os outros. Então, meus irmãos, vamos procurar cuidar de nós, cuidar da nossa essência, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa alma, cuidar de nós, espíritos que somos. Como ele diz ali, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectiva de liberdade, sem obrigação. Ele quer ter dever, mas ele não quer ter obrigação. Então, nós temos que ter a obrigação para que a gente possa ser digno daquilo que vamos receber. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Temos o dever e a obrigação. Cumprimos a obrigação e temos o dever de falar sobre aquilo, de vivenciar aquilo que nós estamos construindo para nós. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Então, no turbilhão da luta, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. E é isso que nós temos que prestar atenção. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia. Constituirão sublimada teologia. E ele vai mostrar raciocínio brilhante, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. E nós estamos aqui para quê? Para quê? Para nos transformar em criaturas melhores.
levar para o nosso coração o amor, que esse amor do nosso coração possa se espalhar no mundo. E aí ele diz: eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Quantas pessoas, quando vê uma pessoa se envolvendo numa crença, numa religião, trabalhando o seu comportamento, trabalhando as suas atitudes, seus pensamentos, seus afazeres, cuidando de si, procurando ser melhor, começa a botar um monte de defeito para desanimar a criatura. Então, temos que ficar atentos nisso. Cumprir a nossa tarefa. Nós estamos aqui para cumprir a nossa tarefa, em nome de Jesus, fazendo o melhor possível. Então, vamos fazer esse melhor. E, para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos um texto de Dona Maria Dolores que diz: Palavra da Fé. E ela diz assim: nunca te deis por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-se de instante em instante em doação incessante por fonte viva do amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa, nem sabes tecer a rosa, nem podes, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreça no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha de bem na terra e no mais além. É bênção do amor de Deus. Então, meus amigos, nós vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a você, desejar um feliz 2026, que tenhamos muita força na nossa vida, que tenhamos muita fé em Deus, que possamos ajustar a nossa forma de falar, de pensar e de agir, para que possamos nos melhorar um pouco mais. Cada dia seja para nós um progresso que vai na direção do amor, do bem, da paz e da serenidade. Eu agradeço a sua companhia nesse ano, espero que em 2026 possamos estarmos juntos e que o Senhor nos abençoe com muita luz, paz e amor no nosso coração. E assim, para encerrar, nós vamos saudar a Maria, José e o menino Jesus e vamos orar a prece que o anjo falou a Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que Maria Santíssima cubra sua família com todas as bênçãos do amor. Que você possa ter um excelente ano de 2026, com muito progresso, muito pensamento no bem, muita palavra boa e muito esforço para se melhorar. O Senhor nos abençoe, muita paz nos nossos corações e muito obrigada pela sua presença neste canal. Que o Senhor nos abençoe agora e por todo sempre, graças a Deus.